na parte de quinta-feira, a linha de tempo profética mais longa, o maior período profético da Bíblia, 2.300 anos. A primeira parte desses 2.300 anos, o anjo disse, são as 70 semanas cortadas dos 2.300 anos. 70 semanas, 70 vezes 7, são 490 dias literais, mas aqui são 490 dias proféticos. 490 anos, separados para o povo de Israel entrar no programa de Deus e se preparar para receber o Messias. Porque o final destas 70 semanas, a última semana das 70, mostra exatamente o ministério de Cristo na terra. O batismo de Jesus Cristo no ano 27 e a morte de Jesus no ano 31. Isso foi revelado na profecia das 70 semanas. Ocorreria exatamente na última das 70 semanas. O batismo e morte de Jesus ocorreriam exatamente na 70ª semana. Queridos, o anjo disse para Daniel, no capítulo 9, verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então Deus colocou o ponto de partida, a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Agora vamos a Esdras. Esdras capítulo 6. Em Esdras capítulo 6, você vai descobrir que existiram 3 ordens, 3 decretos para restaurar Jerusalém. Aqui diz, Esdras capítulo 6 e o verso 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao mandado de Ciro. Vejam o primeiro decreto para restaurar Jerusalém, o mandado de Ciro, e depois de Dario, e depois de Artaxerxes, rei da Pérsia. Queridos, no ano 537 foi o decreto de Ciro para o povo deixar a Pérsia e voltar para Jerusalém. Mas o decreto de Ciro não completou a reconstrução de Jerusalém. Então veio um segundo decreto de Dario no ano 519. Mas também esse segundo decreto não completou a reconstrução de Jerusalém. Então veio o terceiro decreto de Artaxerxes em 457 a.C. e este completou a construção de Jerusalém. E queridos, este é o decreto que marca o início das 70 semanas, ou seja, o início dos 2.300 anos. Nós lemos aqui sobre o decreto no capítulo 7, verso 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel e dos sacerdotes e dos levitas e dos cantores e dos porteiros e dos netinins e no ano 7º do rei Artaxerxes, ou seja, no 7º ano de Artaxerxes, e foi quando Esdras veio de Babilônia para Jerusalém. O verso 8, e no mês 5º veio ele a Jerusalém e era o 7º ano deste rei. Artaxerxes começou seu reinado em 464 e o 7º ano cai em 457 a.C. Este é o ano em que começou a profecia dos 2.300 anos, com a ordem para restaurar Jerusalém. Queridos, nessa profecia, Daniel predisse que desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, ou seja, até que Jesus fosse ungido, porque Messias quer dizer ungido. Até o Messias significa até a unção do Filho de Deus. O Filho de Deus foi ungido publicamente quando ele saiu das águas batismais. E a pomba desceu do céu, representando o Espírito Santo. E a voz do Pai foi ouvida dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos, isso ocorreu no ano 27, depois de Cristo. Então, nessa profecia, Daniel predisse que desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, ou seja, até o batismo de Jesus, seriam 69 semanas, 483 anos. Visto que o decreto foi emitido no outono de 457, os 483 anos vão se estender até o outono do ano 27 depois de Cristo.
A palavra Messias, como dissemos, significa ungido. No outono do ano 27, depois de Cristo, ele foi batizado e recebeu a unção do Espírito Santo, quando o Espírito Santo, em forma de uma pomba corpórea, desceu até Jesus. Depois do batismo, Jesus foi levado para o deserto. Mateus capítulo 4, verso 1 diz que depois que ele foi batizado e foi ungido pelo Espírito Santo, ele foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. Isso está em Mateus capítulo 4, verso 1. E ali ele permaneceu no deserto por 40 dias. Meu querido irmão, quando Jesus voltou do jejum de 40 dias, ele iniciou o seu ministério. O ministério de Cristo foi depois do batismo e depois dos 40 dias de jejum. Ele estava ungido, possuído pelo Espírito Santo. E ele começou a pregar o Evangelho, dizendo: o tempo está cumprido. Quando Marcos capítulo 1, verso 14, verso 15 diz: o tempo está cumprido, se refere ao tempo da profecia. Eram 490 anos separados para o povo de Israel, até o Messias. E agora o tempo se cumpriu, porque Jesus foi batizado, foi ungido. E agora ele iniciou o seu ministério de 3 anos e meio. Começou em 27, com o batismo. E durou até a sua morte no ano 31. 3 anos e meio de ministério. Queridos, Jesus saiu pregando o Evangelho, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1, 14 e 15. Na primavera do ano 31, depois de Cristo, no meio da última semana profética, porque a última semana profética durou do ano 27 até o ano 34. No meio da última semana, exatamente no ano 31, Jesus Cristo foi morto, foi tirado, foi crucificado. O sistema de ofertas que apontava para o Cordeiro de Deus cessou. A cortina, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo, rasgou de cima e embaixo, mostrando que agora não tinha mais valor. Agora o tipo se encontrou com o antítipo. Agora o santuário da terra saiu de cena e agora entrava em cena o santuário celestial, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus do santuário celestial. No santuário da terra, os animais morriam, mas no santuário celestial, a oferta de Deus não era um animal, era o seu próprio Filho, provido para a nossa salvação. Meu querido irmão, nós lemos aqui em Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9 e o verso 27. Daniel capítulo 9 e o verso 27. Leia comigo. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, a última semana das 70. Ele firmaria um concerto com muitos por uma semana, a última semana. Na primeira metade da última semana seria o ministério de Jesus Cristo na terra, 3 anos e meio, do ano 27 ao ano 31. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. A oferta de sacrifícios e de manjares no santuário da terra terminou exatamente no ano 31, com a morte de Cristo. Quando ele morreu na cruz, o véu rasgou de cima e embaixo. E no ano 70, General Tito cercou Jerusalém e a cidade foi destruída e o templo foi destruído, não ficando pedra sobre pedra. Meu querido irmão, a profecia se cumpriu. A última semana das 70 não vão se cumprir agora no tempo do fim. A última semana das 70 se cumpriu no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. As 70 semanas, ou 490 anos, destinadas aos judeus, terminaram no ano 34 com a morte de Estevão. No ano 34, 3 anos e meio depois da morte de Jesus, foi a morte do primeiro mártir cristão, Estevão. Quando Jesus morreu no ano 31, faltavam 3 anos e meio para se completarem os 490 anos. Os 490 anos terminaram no ano 34. Portanto, a última semana, a 70ª, de 7 anos, foi do ano 27 ao ano 34. Eles continuaram pregando o evangelho em Jerusalém, na Judéia, até o ano 34. E então, Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado. E então Saulo, o apóstolo dos gentios, foi convertido
se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. Os 2.300 anos têm uma primeira porção de tempo que são 490 anos separados para o povo judeu, que foi do ano 457 até o ano 34 depois de Cristo. No ano 34, Israel deixou de ser a nação escolhida, eles rejeitaram o Messias. E o evangelho começou a ser pregado para os gentios. Converteu-se ali o apóstolo dos gentios, Paulo. E queridos, do ano 34 para frente, o evangelho foi sendo pregado e espalhado para todo o mundo. Quando nós comparamos o gráfico que está na sua lição, veja na parte de sexta-feira o gráfico que está na lição, o gráfico dos 2.300 anos. Ali mostra claramente que os 2.300 anos começaram em 457 a.C. e que a primeira porção de tempo, de 490 anos, se estendeu até o ano 34. A partir do ano 34, nós precisamos contar mais 1.810 anos. De onde saíram estes 1.810 anos? Quando você pega 2.300 anos e diminui 490, restam 1.810. Se os 490 anos duraram de 457 até o ano 34, você pode então somar ao ano 34 mais 1.810 e você chega a 1.844. Até 2.300 tardes e manhãs, disse o anjo, e o santuário será purificado. Em 1844, começaria a purificação do santuário. Qual foi o engano? Qual foi a razão do desapontamento em 1844? Guilherme Miller e os demais pastores, todos eles entendiam que o santuário seria a terra e que a purificação do santuário seria a volta de Jesus queimando o planeta Terra. Mas a Bíblia não diz que o santuário é a terra. O santuário da terra acabou quando Cristo morreu na cruz e foi destruído no ano 70. Em 1844 não existia mais santuário na terra, mas existia o santuário celestial. Por falta de compreender o santuário celestial, a doutrina do santuário celestial, foi que existiu o desapontamento de 1844. A profecia está na questão de tempo, na matemática, está plenamente correta. Mas o evento que ocorreria em 1844, ali houve uma compreensão equivocada, porque eles se deixaram levar pela tradição profética. A tradição profética dizia que o santuário era a terra. Nós precisamos cuidar com a questão de tradição. Quando todo mundo diz, quando todo mundo pensa que é assim. Não, meus queridos. A revelação progressiva da verdade continua até hoje. Nós precisamos entender hoje a profecia melhor do que entenderam naquele tempo. Em 1844 começou a purificação do santuário, o santuário celestial. A festa da purificação do santuário celestial é a sexta festa do santuário celestial. A primeira festa do santuário celestial foi a da Páscoa, quando Jesus morreu na cruz no dia 14 de Nisan, do ano 31. A segunda festa do santuário celestial foi a festa dos pães asmos. Jesus Cristo transformou a festa dos pães asmos na festa da ceia do Senhor. E a festa das primícias. A terceira festa do santuário da terra é a terceira festa do santuário celestial. Ela ocorria no dia 16 de Nisan. E o que aconteceu no dia 16 de Nisan? Jesus ressuscitou. Ele morreu no dia 14, permaneceu o dia 15 todo no sepulcro, ressuscitou na manhã do primeiro dia do dia 16. Portanto, a festa das primícias aponta para a ressurreição das primícias dos mortos. Quem são as primícias dos mortos? Jesus Cristo e todos os que ressuscitaram com Jesus. Mateus 27, versos 51 a 53. Meu querido irmão, a quarta festa no santuário da terra era o Pentecostes. E esta é a quarta festa do santuário celestial, que acontecia 50 dias após a festa das primícias. Jesus ressuscitou no dia 16 de Nisan, contando 50 dias, nós chegamos no dia do Pentecostes, a festa do Pentecostes. O que aconteceu?
50 dias após a ressurreição de Jesus, Jesus foi entronizado no santuário celestial. Ele ungiu o santuário celestial e ele enviou o Espírito Santo, que foi derramado em forma de chuva temporã sobre a igreja que estava reunida e pedindo o batismo do Espírito Santo. E então vem a quinta festa. A quinta festa do Santuário da Terra era a festa das trombetas, o primeiro dia do 7º mês. E esta é a quinta festa do Santuário Celestial. Queridos, isto aconteceu por volta do ano de 1830. Eles advertiram o mundo do juízo que estava por vir. Eles entendiam que seria a volta de Jesus, mas não, seria o juízo celestial. Por quê? A festa das trombetas do Santuário da Terra consistia em 10 dias. Durante 10 dias as trombetas eram tocadas, preparando o povo para a chegada do dia do juízo, que era a festa da expiação, a sexta festa. A sexta festa, a festa da expiação, era antecedida por 10 dias em que as trombetas eram tocadas, preparando o povo para o dia do juízo, o dia da expiação, o dia 10 do 7º mês. Portanto, meus queridos, a pregação de Guilherme Miller e de todos os seus pastores pregadores prepararam o mundo para o dia do juízo, que começou em 1844. E, queridos, começou pelo juízo dos mortos. Os mortos começaram a ser julgados em 1844. Foi quando Jesus Cristo penetrou no Santíssimo do Santuário Celestial. Ele recebeu da mão do Pai o livro selado com 7 selos. Apocalipse 4 mostra a sala do juízo com o trono de Deus cercado por 24 outros tronos. Apocalipse 5 mostra o Pai assentado no trono segurando um livro selado com 7 selos, mas ninguém podia abrir o livro. Então o capítulo 5 de Apocalipse, verso 5, Deus diz para João: eis aí o leão da tribo de Judá, porque ele morreu e venceu para poder abrir o livro selado com 7 selos. Apocalipse 5, 7 mostra Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, entrando até o Pai no Santíssimo e pegando da mão do Pai o livro selado com 7 selos. E o capítulo 6, 7 e 8 mostra Jesus abrindo o livro selado com 7 selos. Os 7 selos mostram as 7 fases do selamento do povo de Deus. Os 7 selos mostram as 7 fases do selamento do povo de Deus. E, queridos, começou com o juízo dos mortos e vai passar para o juízo dos vivos quando a lei dominical for aprovada e o sinal da besta for mundialmente implantado no lugar do sinal de Deus. O sinal de Deus é o sábado, o 7º dia da semana. O sinal da besta é o 1º dia da semana. Todos terão que fazer uma decisão, ou a favor dos mandamentos de Deus, ou a favor dos mandamentos papais. Quem receberá o sinal de Deus e quem receberá o sinal da besta? Cada um terá que fazer uma escolha inteligente, consciente, mas o selamento e julgamento dos vivos não vai começar em segredo. Deus vai anunciar. Deus anuncia através dos tremendos sinais proclamados ali no 6º selo. Apocalipse 6:12. Haverá um grande tremor de terra, escurecimento do sol, lua em sangue, queda das estrelas, ilhas se movendo dos seus lugares e o céu se recolhendo como um pergaminho, e todos saberão que é chegado o tempo do juízo dos vivos para receberem o selo do Deus vivo, ou então o sinal da besta. Nós estamos vivendo no período da sexta festa do Santuário Celestial. E a sexta festa do Santuário Celestial só vai terminar com o julgamento dos vivos e o fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça ocorre exatamente na abertura do 7º selo, quando Jesus faz a última grande intercessão. Apocalipse 8, verso 3 e 4. Jesus faz a última grande intercessão e então enche o incensário de ouro com fogo do altar e o lança sobre a terra. Apocalipse 8, verso 5. E quando ele lança o incensário sobre a terra, ele diz: está feito. Quem está salvo, e quem está perdido, está perdido. Então as trombetas começam a soar. Então as trombetas começam a tocar
trombeta após trombeta. Apocalipse 8, versos 6 em diante. Meu querido irmão, estas são as revelações da verdade presente. Deus revelará a verdade presente para estes dias, para ser proclamada no mundo todo, preparando o mundo para o juízo dos vivos, para receberem o selo do Deus vivo, e não o sinal da besta. Bendito seja Deus, porque Ele incumbiu você, incumbiu a mim, de proclamarmos o alto clamor, que vai resultar numa conversão de multidões para Jesus Cristo. Aleluia e aleluia. Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. É o meu desejo, é a minha oração. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelas profecias tão claras, profundas, que o Espírito Santo revelou para os teus servos no passado e que o Espírito Santo continua revelando para os teus servos no presente. Todos nós somos teus servos. O Senhor não faz acepção de pessoas. Todo aquele que clama em oração, em humildade, receberá a iluminação do teu Espírito para entender, para viver e para pregar esta mensagem. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos e volte logo, Jesus, nos buscar, pois em teu nome pedimos. Amém e amém. Fique, meu querido irmão, com a paz de Jesus. Amém.